seguinte, então a gente começa pela roda da vida, que é o primeiro passo, né? O primeiro passo é revisão e as perguntas, né? O primeiro passo é a roda da vida, né? E aí você vê aqui, olha, essa é uma ferramenta disponível gratuitamente. Quem fez essa roda, quem fez essa aqui, montou esse site aqui é o pessoal da Thaís Goldinho, sabe? Os alunos dela. E aí disponibilizar para ela e ela disponibilizar para todo mundo. Que legal, né? E aqui, vocês veem que ela já está meio que formatada aqui, né? Mas vocês podem colocar outros nomes aqui. Por exemplo, equilíbrio emocional, você pode colocar saúde emocional, enfim. E aí, o que acontece? Aí você faz a sua roda, depois você consegue salvar a foto aqui, né? Baixar a foto para guardar de histórico, né? Não sei se vocês fizeram, mas essa ferramenta é super top, tá? Então, a gente começaria pela roda da vida, que é o primeiro passo aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Aqui vocês já estão vendo aqui, né? O primeiro passo é esse aqui, ó. O primeiro passo é a revisão do ano anterior e a sugestão da ferramenta é a roda da vida, que é essa daqui. Aí tem espiritualidade, tem... Deixa eu ver o que colocou aqui. Finanças. Aqui tem basicamente tudo aqui. Só que tem alguns nomes que é diferente. Plenitude. Tem alguns nomes aqui diferentes. Vocês podem adaptar ela aqui. E aí, a roda da vida é um retrato, né? Do seu contexto, do seu momento atual. Isso é muito importante. Vamos aqui agora. Então, a roda da vida é... Está aqui a Ana. Bem-vinda, boa noite. Deus abençoe vocês. Eu não estou falando Deus abençoe, mas Deus abençoe todos, né? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer uma apresentação aqui. Essa é a primeira vez, então pode ser que dê algum errinho aqui. Cadê o negócio aqui? É isso mesmo? Deixa eu ver. Ah, tá. O primeiro passo é justamente esse, olha. É você fazer a roda da vida, né? E aí tem perguntas muito legais que a gente pode fazer para a gente saber, né? Como que foi o nosso ano, né? E aí, olha só, uma pergunta que eu gosto de fazer, olha, quais foram os aprendizados desse ano, né? Permitir. Regiane, boa noite. Eu estou pulando aqui Quais foram os aprendizados desse ano, né? O que eu vou levar desse ano para o próximo? O que eu vou levar desse ano... Não. O que eu não vou levar desse ano para o próximo? E aí, essas três perguntas, né, para mim, eu acho que é muito, muito legal, porque faz você refletir, né? Faz você fazer uma retrospectiva. Quais foram os aprendizados? O que o ano representou para mim? Enfim, essas perguntas vão fazer que você faça uma reflexão e, através dessa reflexão, você possa entrar o ano, de fato, uma pessoa diferente. Porque, senão, a gente comete, talvez, né, o erro da gente repetir ainda algumas coisas do ano passado. Então, essas reflexões aqui, como o que eu não vou levar, né? O que você não vai levar desse ano? Pensa aí, vamos fazer essa resposta aí? A roda da vida vocês fazem, né? Que foi até a tarefa do dia de hoje, né? A tarefa do dia de hoje eu pedi para vocês fazerem a roda da vida, a tarefa do dia. A roda da vida é importante para você mapear suas áreas. As áreas que estão carentes e as áreas que estão tops, né? E você conseguir visualizar ali um contexto maior. Mas essas perguntas, olha, quais foram os aprendizados desse ano? Ainda não é ano passado, mas... Ó, desculpa, gente, eu estou aprendendo aqui ainda. Peraí. O outro eu podia editar. Quais foram os aprendizados desse ano, gente? Vamos compartilhar aí? Maísa também está aqui, gente. Olha, esse ano eu aprendi a me conectar de uma forma com Deus, de uma forma incrível. Eu aprendi coisas sobre mim muito importantes. E o que eu não vou levar para... O que eu vou levar para 2023? Vamos pensar assim, porque a pergunta... Porque isso pode ser feito no início do ano, né? Ou pode ser feito no final do ano, né? Por isso que está essa frase aí, do passado.
Então, o que eu vou levar desse ano para o próximo? Falem para mim, gente, o que eu vou levar? O que eu vou levar? Amizades, conhecimento, aprendizados. O que vocês vão levar para o próximo ano? Para que o próximo ano seja ainda melhor do que 2022? Pense aí comigo. Quem quer compartilhar aí? O que eu não vou levar desse ano para o próximo? Isso também é muito importante. Essas três perguntinhas aí, se a gente responder elas, a gente já consegue fazer uma página, uma redação para o próximo ano ser diferente. Michele, boa noite. O que vocês acham, hein? Quais foram aprendizados esse ano? A Solange está. Epa, Solange está mesclando uma apresentação aqui. Sol, o que eu. Quais foram os aprendizados desse ano? O que eu não, o que eu vou levar desse ano para o próximo? O que eu não vou levar? Deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo. Ó, cadê Sol? Ô, Sol, peraí. Aí você me bugou aqui, Sol. Ixi, eu não consigo parar. Eu acho que ela tá sem querer aqui. Então, vamos voltar aqui. Eu não tô conseguindo apresentar também. Aí bugou. Como é que para aí, gente? Me ensina aí. Hum, André, eu acho que ela tem que sair nas configurações dela. eu perdi aqui completamente o foco aqui, quer ver? Eu acho que ela sem querer, ela deve ter apertado algum botão ali sem querer. Será que não já voltou, não? Deixa eu ver aqui. Oi, meu Deus. Peraí. Voltou ao normal aqui, André. A gente está vendo aqui o slide do primeiro passo, ó. Oi, eu não tô vendo, no meu celular não tô vendo, peraí. Aqui tá normal também. É, normal. Uai, eu não tô vendo a Sol aqui, compartilhando aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Então, bom. Então, continuemos, né? Eu não tô vendo vocês, eu vou me guiar aqui pelas suas vozes. Deixa eu ver aqui. Não. Então, o primeiro passo, a gente está nele, é as perguntas. Então, as perguntas que a gente deve fazer, né, para a gente ter uma reflexão bacana do ano é essas que eu falei com vocês, né? A ferramenta que a gente vai usar é a Roda da Vida, para vocês mapearem, né? E ela vai ser muito importante lá na frente. Vamos para o segundo passo aqui. Eu não estou vendo vocês, mas a gente segue em frente aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá, eu não estou vendo vocês. Então vamos para o segundo passo. Para o segundo passo, que é definir o foco do ano. Olha só que legal. Vocês estão me ouvindo direito? Que eu não estou tendo um feedback aqui de vocês aqui no telefone. Sim, tá tudo André. Certo. Tá tudo certo? Então, o segundo passo é definir, né, o foco do seu ano. O foco do ano pode ser pendências, compromissos. Exemplos aqui, olha, do foco do ano. Pode ser um casamento, né? Pode ser uma perda grande de peso, terminar a casa, escrever um livro. Ano que vem eu vou escrever meu livro. Então, né? Esse vai ser o meu foco. Vai ser o meu foco. Então, assim, o foco é algo que você vai estar dedicando muita atenção para aquilo, entende? Então, assim, vai ser algo que você não vai perder de vista. Não vai perder de vista já. Júlio, boa noite. E isso é muito importante, porque a partir do momento que você define seu foco, você já pode definir para onde você vai, né? Então, se o casamento é o foco, se a perda de grande peso é o foco, isso vai definir as suas metas também, né? Isso vai definir, em parte, tudo que você vai fazer aqui vai definir também. Então, o foco... Casamento, exemplo, perda de grande peso, né? Terminar a casa. Pode ter outro exemplo. Fazer uma viagem, né? Viagem.
É Júlio? É, tem um áudio duplo aí, gente. Deixa eu ver. Estou conseguindo ver vocês aqui. Ok. Beleza. Então, pode ser uma viagem, né? Pode ser uma viagem. Pode ser mudança de carreira, de emprego, né? Mudança de carreira, né? O foco é algo que você vai dedicar uma atenção muito grande naquilo, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, né? Primeiro passo, o Júlio não estava aí. Vou voltar aqui rapidão. Aqui. Primeiro passo é a revisão do ano anterior, né? E a gente usa a ferramenta chamada Roda da Vida. A gente faz algumas perguntas bem simples, né? Que é, quais foram os aprendizados do ano? O que eu vou levar desse ano para o próximo? E o que eu não vou levar desse ano para o próximo? Ou seja, o que eu vou levar, o que eu não vou levar. Na bagagem para o ano que vem, o que eu vou levar, né? Na mochila, o que eu vou levar? Amizades que eu vou levar, amizades que eu não vou levar, um certo desapego, né? E aí tem a questão do foco do ano, né? Que eu dei exemplo, pode ser casamento, perda de peso, terminar uma casa, escrever um livro, uma viagem, enfim, a formatura também pode ser, né? Tem gente que forma também naquele ano, né? E o terceiro passo é definir as 3 áreas que você vai trabalhar esse ano. Isso só pode ser feito através da roda da vida. Ou também, se você tiver alguma intuição das áreas que estão precisando mais de foco, mas a roda da vida vai te dar mais clareza em relação a essas áreas que precisam ser trabalhadas. Por isso que a roda da vida é muito importante ser feita. A roda da vida é uma ferramenta de você ter essa noção 360 graus da sua vida, né? Isso é muito importante. Essas 3 áreas, né? Pode ser para os próximos 3 meses, não precisa ser do ano. Pode ser para os próximos 3 meses, pode ser do próximos 6 meses, ou do ano também. Mas você pode também dividir isso por meses também, né? Por trimestre, depois por semestre, né? Não precisa ser as 3 áreas para o ano, né? Digamos assim. Então, é importante. Como saber quais áreas? Através da roda da vida, você consegue visualizar com total clareza quais áreas precisam de mais atenção. Também tem aquela intuição sua, né? Das áreas que precisam de mais atenção. Então, essas 3 áreas é importante, porque você, através dessas 3 áreas, você consegue também alavancar as outras áreas também, né? As outras 9 áreas. 4 passos, gente. Estão indo rápido? Como é que tá aí, gente? Estão conseguindo aí? Foco do ano, primeira revisão, enfim, isso é muito bacana também. 4º passo, definir o máximo. Isso aqui é muito importante, gente. Nossa, acontece muito comigo. Definir no máximo 5 metas para o ano. Tem gente que coloca 10, tem gente que coloca 8, tem gente que coloca um monte de metas. Eu já coloquei várias metas e chega... porque a gente não dá conta, é simples assim. A gente coloca muita meta, até porque a gente fica empolgado no final do ano, né? A gente quer resolver a vida em 12 meses, aquilo que a gente resolveu nos últimos 30 anos, a gente quer resolver em 12 meses. A gente é meio sem noção nisso, né? Então, a gente precisa ter um pé no chão mesmo em relação ao ano. Tem uma frase do Tony Robbins que ele fala assim, olha, a gente exagera muito o que a gente vai fazer em 12 meses, mas a gente subestima o que a gente vai fazer em 10 anos, ou seja, a gente exagera demais. Parece que o ano, 12 meses, parece que a gente vai fazer tudo, mas não dá para fazer tudo. A gente tem que definir o que a gente realmente, qual que é o mapa, né, que a gente vai seguir. 5 metas é muito bom. Eu, sinceramente, se você... É igual plano de governo, né? A gente coloca, o presidente coloca uma lista de coisas para fazer lá. Coloca 100 coisas. Se ele resolver, de fato, daquelas 10 coisas lá, 2, 3, tá ótimo. Porque é muita coisa para trabalhar, entende? A gente coloca, muitas vezes, muito mais do que a gente consegue. E acontece os imprevistos também, né? E isso faz sentido para vocês? Queria que vocês compartilhassem um pouquinho, porque eu já tive experiência em relação a isso. Já coloquei 10, 12, 20 metas. Já coloquei aquela estona de meta. Chega no final do ano, não dá.
Aí você atinge das 10 metas, 2. É muito frustrante isso. Muito frustrante. O que você. André, É o excesso, é o excesso. A gente sempre tem realmente esse costume, né, de se sobrecarregar demais. Quando não faz nada. E quando a gente vai com aquelas famosas ditados, vai com muita sede ao pote e acaba, né, em excesso. Não consegue ter a constância, porque foi muito excesso além do que necessitava. É como se preparar para um concurso. Muitas vezes você faz várias assinaturas, né, de várias plataformas, mas, porém, você não consegue direcionar o seu estudo só para uma e não consegue alcançar o objetivo. É aquele excesso de coisa. Verdade, verdade, eu concordo, porque acaba sendo muitas opções, né? É como você chegar num restaurante, um restaurante bacana, você tem aquele monte de opções, você fica perdidaço, né? Aí você chega na casa da sua avó lá, que tem só 3 opções, 4 opções, você já, né, sabe? Às vezes menos é mais, sabe? É qualidade, é você muitas opções, muitas vezes, nos leva à perdição, porque o nosso cérebro ele não consegue direcionar para onde ele está indo, né? E aí tem uma pesquisa também, né? O Wendel Carvalho fala isso muito nos seus cursos, ele fala isso. Pesquisa foi feita que a maioria colocou várias metas, mas nem a metade conseguiu. Então, 5 é um número dentro dessa pesquisa que a maioria conseguiu atingir, né? Colocou 10, mas conseguiu atingir 5. E 5 tá, sinceramente, tá de bom tamanho, tá? Se você conseguir atingir 5 metas boas, né? Cara, seu ano já fica André, fantástico. Quem tá André, falando aí? Maísa, Pode falar. eu Opa, tô. Não sei se está me ouvindo. tô te ouvindo. Estava pensando nessas questão das metas. Para mim, eu queria trabalhar mais ou menos 6. Eu acho que porque poderia ser 6. trabalhada pequeno, médio e longo prazo. Porque, por exemplo, se a gente criasse 6 metas, a gente poderia, eu no meu planejamento, na verdade, vou utilizar. Não digo que vai ser geral, no sentido que se tu criasse uma pequena meta, tu já fosse que nem escada. Tu criasse a tua pequena, depois a tua média, depois a tua grande, porque isso vai te alavancar no sentido de você criar um plano, por exemplo, um plano de meta para 2, 3, 4, 5 anos mais na frente, por exemplo. Isso nesse sentido de ajudar. Consegue? Tô anotando aqui, é a grande meta. Tá, 6 metas? É porque eu acho que, por exemplo, para mim, no meu, eu vou tentar trabalhar mais ou menos assim, nesse sentido. Por exemplo, porque tu poderia trabalhar pequeno, médio e longo prazos. Porque é nas pequenas vitórias que você vai construindo o teu caminho. Não adianta tu trabalhar várias, se você não tiver o planejamento em cada uma delas. Você não acha que vai sobrecarregar, não? Essas 6 metas? Pro ano, a gente tá falando mais aqui pro ano, tá? Você não acha? Alô? Oi? Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ouvindo. Você acha que não vai sobrecarregar? Não, porque se a gente utilizar o quesito pequeno e longo prazo, por exemplo, às vezes a gente trabalha, por exemplo, a gente cria metas de 3 meses, um mês, por exemplo, fez o planejamento mensal, tu cria 3 metas, correto? Aham. Só que a maioria das vezes, quando a gente define elas, a gente acaba fazendo o quê? Algumas a gente acaba deixando para depois, por exemplo, eu quero ler um livro durante um mês, ela já é meu longo prazo. Mas eu quero atingir alguma outra meta que, por exemplo, seja para guardar um dinheiro que seja, por exemplo, 2 semanas. E já vai ser no médio. Eu já vou fazer outra coisa que já vai ser no pequeno, só vai demorar alguns dias, algumas semanas. Entendi. Entende? Através dessa facilitação, né? Alguém tá falando? André, gentileza. Através desse... Opa, tá me ouvindo? É o Júlio, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu queria. Pode Tá falar. me ouvindo?
Estou te ouvindo. Beleza. Quando você fala de plano, tem aquele método que é a meta SMART, né? SMART é normalmente uma base para que a gente delimite os nossos alcances, né? E a gente observa o seguinte: meta SMART é o método de definição de metas, as quais se baseiam em 5 fatores. SMART, né, uma sigla americana. S de específica, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de temporal. Observando esse método, na verdade, que é o desenvolvimento justamente para a gente cumprir nossas metas, tudo tem que passar por esse crivo, porque a gente não pode fazer nada que for além e nada que for muito abaixo, né? Tem que ser uma coisa que é sustentável e sim que gere o nosso alcance. E aí a gente consegue ter essa meta com mais, como é que fala? Seguindo essa base do método SMART, a gente consegue ter uma base bacana para a gente conseguir alcançar essas metas, né? Tem que ser específica, o que de fato eu quero, né? Ela tem que ser mensurável, ou seja, eu consigo alcançar? Sim, eu consigo. Ela é atingível? Eu consigo atingir ela? Sim, eu consigo atingir. Ela é relevante? Faz todo sentido para mim? Então, beleza. Temporal, ela está dentro de um tempo? Tá. Aí entra esqueci o que a moça falou sobre médio, né? Pequeno, médio e longo. Então, tendo essa base, a gente consegue desenvolver isso de uma maneira mais substancial e também mais concreta, né? Não adianta você também findar o ano e fazer as coisas de qualquer maneira achando que você vai conseguir, que na verdade tu não vai. Tem que ter uma base, né? A gente está aqui justamente aprendendo isso e está sendo maravilhoso. Que legal, que legal. Essa ferramenta da... Alô, tá me ouvindo? A refinar as nossas metas, né? Então, o quarto passo está aí, definir no máximo 5 metas, né? Vamos lá. Aí vem Não, aqui é sexto passo, tá? Aqui eu errei aqui no slide. Deixa eu ver. Peraí. Opa, tô aprendendo. É isso mesmo. Quinto passo. Definir no máximo até 5 novos hábitos para o novo ano. Esse negócio do 5, eu tenho uma coisa com 5, né? Mas eu não sei. Mas, assim, no caso do hábito, né? Para o hábito ser instalado, ele demora de 21 a 66 dias. Aí eu peguei os 66 dias, peguei os 365 dias, dividi por 66, que deu 5. Ou seja, a cada 66 dias você pode instalar um novo hábito, né? Claro, dentro da sua realidade, mas é possível instalar 5 novos hábitos dentro desse distanciamento, né, desse prazo de 66 dias. Porque 66 dias vezes 5, né? Vai dar 365 dias. Então, definir 5 novos hábitos para o novo ano. Quais 5 novos hábitos que vocês querem instalar em 2023? Fala aí, dá um exemplo aí, gente. Quais 5 novos hábitos que vocês querem instalar? Até 5, né? 5 é o que eu coloquei como teto máximo aqui. Me dê exemplo aí. Um novo hábito para 2023. Que tal? Um novo hábito. Eu estava lembrando de um grupo de WhatsApp que eu estava estudando, ele estava falando muito sobre um material chamado de Rotina Poderosa. Nele ele falou a respeito a respeito da parte que trabalha, por exemplo, a agenda do dia e tarefa do dia. É parecido com o teu, no sentido, mas ele difere que ele tem, tipo uma rotina matinal, por exemplo. Você faz o teu MM, todos os 5 salvadores do MM, ou 6 salvadores, não estão recordados, me esqueci um pouquinho que eu parei de ler. Depois desses salvadores, depois ele acrescenta dois hábitos extras, por exemplo. O primeiro ele chama de tarefas extras. Por exemplo, tu vai pegar um caderno, teu normal, tu vai usar ele para tu fazer, tipo, as tuas tarefas do teu dia. E no outro seria, tipo, a tua agenda do teu dia, tipo, aqueles compromissos importantes que tu vai definir.
Então, ele trabalha muito isso. Aí eu achei interessante que ele vem trabalhar muito essa questão da gente inserir essa agenda de compromissos, que é para a gente já ter uma noção do que a gente precisa fazer, deixar anotados. Eu achei interessante, eu estou tentando trabalhar comigo esses dias, quando eu retornei às atividades do despertar, e eu peguei alguns, aí eu já deixei meu caderninho de anotações dessas agenda do dia e de tarefas do dia, justamente para trabalhar isso. Muito bacana. Um novo hábito poderia ser escrever, poderia ser os salvadores, né? Poderia ser meditação. Tem tantos novos hábitos, né? Os pequenos hábitos, né? Como agradecer, né? O dia. São muitos hábitos que a gente pode instalar, né? São os micros hábitos, enfim. Então, a gente tem uma lista aí de bons hábitos aí que a gente pode... Me ajuda aí, que os hábitos... Cabeça aqui. André, tipo, assim, no meu ponto de vista, né? Algo que a gente não conseguiu fazer antes. Eu, por exemplo, tenho andar de patins. É algo que eu quero praticar em 2023. Eu não tive na minha infância, não consegui aprender, mas é algo que eu sempre tive vontade. Então, no meu mini hábito, algo novo, por exemplo, seria andar de patins ou uma aula de natação, algo que, né, faz muito bem para o nosso corpo, para a nossa mente. E, normalmente, os nossos hábitos que nos fazem bem, tipo meditação, caminhada, o banho mesmo, como você sempre sugere, pela manhã, são hábitos que são hábitos simples, não são tão fáceis de você agregar e manter, mas que fazem uma grande diferença na sua vida. E a gente vê quando a gente começa a praticar, né? Uma semana de um hábito acordando cedo, você vê o quanto a sua vida flui, você acordando mais cedo, quanta coisa você consegue pôr em ordem, você acordando mais cedo. E é algo simples, mas porém, não é tão fácil de você adaptar, tornar realmente um hábito ser algo fácil sem um despertador, um exemplo, quem não tem esse hábito. Show. Aí você está falando a questão do patins, aí o patins ele entra como habilidade. Ele não entra como hábito aqui. O hábito é mais um comportamento que você vai fazendo, né, diariamente ou frequência, que vai se tornar automático. Aí chega um momento, depois lá dos 66 dias, né, ou menos, que você não vai estar mais pensando nisso, você vai fazer sem pensar. O patins aí entra como uma nova habilidade, que a gente vai entrar agora. A gente vai entrar, o próximo passo, acho que as 5 habilidades aí. Interessante. André, eu lembrei da tarefa extra que tu fez no outro despertar, uma das versões que ele está falando a respeito, por exemplo, 60 dias de agradecimento, de acontecimentos diários. Também. Agora você falando aí, me abriu o hábito de jejum espiritual também. Enfim, esse é um hábito que eu quero. Muito bom, tá? Os 5 hábitos, né? Novos hábitos aí para você. Jejum. Sem ser o jejum intermitente, né? Porque o jejum intermitente, ali tem um objetivo. Tem o 6º passo, enfim, pelo menos uma rotina para os próximos 3 meses. O que quer dizer isso? Um horário para você... Alguém está com o áudio ligado aí, gente? E aí, a questão da rotina é muito importante, porque dentro da rotina você consegue construir hábitos, você consegue adquirir conhecimento, novas habilidades e mudar sua mentalidade, né? A gente faz a rotina, por exemplo, do Milagre da Manhã, nossa, aquilo ali é poderoso demais. Você pega o Milagre da Manhã durante um ano, durante 6 meses, cara, você não é a mesma pessoa, não é a mesma pessoa. Se você acorda 1 hora mais cedo todo dia, durante, sei lá, 3 meses, você não é a mesma pessoa. É impossível, praticamente. Sinceramente, não é. Então, a rotina é você definir o horário que você vai dormir, né? O horário que você vai acordar, e dentro
desse contexto, você colocar hábitos, coisas ali a fazer para você mudar a sua mentalidade, porque o objetivo da rotina é mudar a nossa mentalidade. Vocês entenderam isso? Por exemplo, muitos têm a rotina, por exemplo, do Milagre da Manhã, que é os 6 salvadores lá, o silêncio, a meditação, a escrita, a atividade física, a leitura, que ali são um checklist de hábitos, né? Tem outras pessoas que têm a oração ali como dentro da rotina, né? E isso é muito importante. Definir uma rotina para os próximos 3 meses. Se você começar 2023 sem definir isso aqui, sinceramente, 2023, esquece. Não vai ter, não faz sentido. Porque se você não tem uma rotina, né? É claro, né? Dentro de um contexto aqui, tem pessoas que não conseguem ter uma rotina, mas assim, a maioria de nós conseguimos. É importante você definir isso, porque através da rotina você consegue instalar hábitos, adquirir novos conhecimentos, ter novas habilidades, né? Cuidar da sua saúde, cuidar das 5 áreas ali, né? Que a gente trabalha ali no despertar. Então é muito importante. Eu acho que todo mundo aqui já sabe a importância da rotina, né? Sem a rotina aqui a gente não estaria nem desenvolvendo como a gente está desenvolvendo, né? Então, o Milagre da Manhã fala muito sobre isso. A primeira coisa que ele fala, olha, acorda mais cedo, né? Para você dar conta aí. Então, definir pelo menos a rotina. Pode Mas, falar. André, tem também a questão da... Eu gosto de trabalhar, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar 2 tipos de rotinas. A rotina matinal e a rotina noturna, porque eu acho que a segunda, ela complementa a primeira, no sentido que se você não tem uma rotina noturna, quando é de manhã, você não consegue despertar um pouco mais cedo. Me fala aí um pouco mais dessa rotina noturna aí, para mim aprender um pouco mais. Ai, meu Deus, eu ainda estou trabalhando, está em fase de teste. Ela está, por exemplo, a minha, eu criei no sentido de, por exemplo, no tempo de devocional, estudo bíblico, por exemplo, 1 hora antes de eu dormir ou meia hora antes de dormir, eu separo para mim pegar um livro, ou a Bíblia mesmo, ou um livro espiritual, que eu gosto muito de livro que trabalha o meu relacionamento com Deus. Aí escuto algum louvor, alguma coisa assim do tipo, aí dedico um tempo de oração e o meu devocional, tanto devocional para amanhã quanto devocional para a noite, no sentido de trabalhar um pouco o fortalecimento, tanto é porque é como um estudo bíblico que teve lá na igreja, que dizem que a gente lê a Bíblia somente uma vez no dia. Aí ela não tem o mesmo efeito para uma pessoa que lê a Bíblia várias vezes durante o dia, entendeu? É tipo, ela te fortalece mais no sentido espiritualmente. Então, a leitura da Bíblia, por exemplo, estou, tipo, tá se tornando consciente, por exemplo, quando eu tomo meu café da manhã, eu digo assim, se eu estou alimentando o meu corpo com um alimento físico, por que eu não alimento o meu espiritual com a oração, com a leitura da palavra? Se eu estou almoçando fisicamente, por que eu não alimento a minha alma, meu espírito na palavra? São, tipo, alimentação que eu já venho querendo trabalhar no sentido de reconhecimento espiritual, de reconhecer o quanto está funcionando ou não está funcionando a minha intimidade com Deus. É tipo aquele coisa que eu te mostrei que fala sobre o meu exame da fé, que eu coloquei no meu planner que eu estou criando, no sentido de eu me avaliar durante 7 dias, 15 dias, um mês, de me avaliar como anda meu relacionamento com Deus, como eu estou trabalhando isso e como eu estou vivendo isso, entende? A gente vai ter essa aula, hein? A gente vai ter... Ai, meu Deus! Muito bom, muito bom. Você fala com muita propriedade sobre essa questão de fé, enfim, isso é muito importante você transbordar isso numa aula para nós aí, tá? Fevereiro, talvez, é isso, já coloca isso aí como propósito aí, tá? Transbordar isso para a gente aqui é importante também. Nossa, você agregou muito, porque a rotina noturna, ela... Acho que eu entendi o seguinte, eu foco muito na rotina matinal, mas a rotina noturna, do que você falou aí, você parece que você quer colocar coisas assim para não faltar, né? Para não deixar tipo assim, o dia... para fechar o dia com chave de ouro, né? Essa questão você colocou questão do devocional, né? Independente se você faz devocional na parte da manhã, isso é muito legal. Ler a Bíblia. André, Você meio que repete, não... É isso, né?
Alô, quem? Oi, Pode a falar. Ana Paula. É uma dúvida, na verdade, que eu queria tirar aqui com você, ou alguém que possa me tirar essa dúvida. É sobre a rota da vida, né? Eu ainda estou fazendo a minha. Tem a vida profissional, né? Aí a qualidade de vida pessoal e o relacionamento. Aí, no caso, na rota da vida, eu coloco as metas, ou não? Como que funciona essa questão da rota da vida? Eu nunca fiz ela e também é a primeira vez, né? Aí as partes mais negativas que eu pego, como que eu faço para mim fazer essa rota da vida de uma forma mais clara? Você está falando da roda da vida? Isso, a roda da vida. Isso, a roda da vida. Espera aí, deixa eu... Roda da vida, se eu tenho imagens aqui. Ali, você vai ver várias áreas, né? E ali você vai Uhum. para 10, cada área ali. Ah, sim. E deixa eu ver aqui. Eu vou ter que parar aqui do esquema aqui para a gente no sítio, né? Aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo apresentar aqui o... Nossa, vamos pôr aqui, gente. Qualquer coisa você pode me mandar no grupo também lá depois. Não, Ai, mas eu tenho... deu certo aí. Hã? Apareceu aqui já a imagem. Pensei que não ia dar certo. Aí você me mandava depois lá no grupo. Nossa, eu tô tomando cor disso aqui, mas ali tem várias áreas ali, né? Tem a área finanças, tem a área... Deixa eu pegar uma imagem aqui melhor aqui. E ali você tem a área relacionamentos, tem a área da saúde, ali você vai pontuar de 0 a 10, né? É bem Uhum. subjetivo isso, porque se você faz a roda da vida no espaço de 15 dias, talvez a nota varie um pouco. Deixa eu ver uma aqui. Aí, essa roda da vida eu faço para o ano inteiro. Faço ela agora e eu vou utilizar ela o ano inteiro. O que acontece? A gente faz ela todo mês. Todo final Ah, de tá. Entendi. para o planejamento 2023, a gente faz ela novamente para a gente saber mapear quais áreas que estão carentes. Por exemplo, Uhum. a minha área que está mais carente é a área finanças. As 3 áreas que estão carentes, né? Aí você pega as 3 áreas que estão mais carentes. Você pega, por exemplo, sei lá, talvez a área saúde, se você está querendo emagrecer. É muito pessoal isso, tá? Uhum. A vida são uma perspectiva que você vai ver ali. Se de repente, você pode até ter aquela dúvida, tipo assim, será que eu dou 7? Será que eu dou 8? Tipo assim, é uma coisa muito sua, né? Não tem como, não é uma coisa exata. Deixa eu ver se eu Entendi. tenho a rodadavida.net aqui. Você chegou a fazer isso aqui, Ana? Eu Estão tô, vendo? eu tenho um planner, aí eu tô com ele, aí ele tem a roda da vida, mas eu não cheguei a preencher, né? Eu ia fazer agora. Que você tem que colocar a nota de 0 a 10, né? Uhum. É, aí você vai colocar as notas lá, e aí você vai mapear quais 3 áreas que você quer dar mais foco para os próximos 3 meses, ou para o próximo ano, para o próximo Uhum. 6 meses, sabe? Entendi. As áreas que estão mais, ao seu ver, né? Que estão precisando de mais atenção, sabe? Aí você vai colocar mais metas para aquela área, você vai dedicar mais atenção, né? Sabe? Ah, certo. Ah, entendi, hein? Essas áreas da vida aqui fossem casas, como se fosse a nossa casa, né? Tipo, aí você percebe que o seu quarto está precisando de uma organização, você vai dar uma atenção ali. Você percebe que a cozinha está precisando de uma organização, você vai dar uma atenção lá. É como se fosse vários quartos, né? Mas a casa é uma só, né? Nós somos um, né? Mas é dividido em vários cômodos, né? Como uma casa. Às vezes você dá atenção demais para o seu quarto. O quarto é maravilhoso, mas o seu banheiro não está. Às vezes o seu quarto está maravilhoso, mas a cozinha não está, a área de tanque não está. Então a gente vai equilibrando, né? Nunca vai estar 100%, né? A sua casa não vai estar impecável, mas a gente vai buscando equilíbrio. E aí a gente pega as 3 áreas, ou 3 cômodos, né? Se a gente fazer essa analogia com a casa, que estão precisando de mais atenção, sabe? Porque aí você vai focar, você vai direcionar, aí você vai dizer mais não para outras áreas, né? Que estão
Entende? Isso é muito importante a gente... Deixa eu voltar. Entendi. Interessante. Vou fazer aqui, então. Depois eu te mando pra dar uma olhada no PV. André, Alguém? é Michele. Sim, pode falar, Michele. Boa noite a todos. Eu queria retomar algo que a Maísa falou a respeito da rotina noturna. Nossa, essa rotina noturna é legal, tá? Pode falar. Realmente, eu acredito que existe uma importância muito grande em nós criarmos uma rotina noturna. É como se fosse uma espécie de preparação para o dia seguinte. Vou só dar um exemplo do meu. Durante a noite, a partir das 9h30, 10 horas, eu tento começar essa rotina noturna. São 4 coisas só que eu faço para que o meu dia possa ser bem melhor. No meu caso, eu pratico brilhar a pia, que é um mandamento do Fly Lady, cuidados noturnos. Depois que eu termino de organizar a cozinha, justamente as mulheres vão compreender isso. É muito bom você acordar, chegar na sua cozinha, nossa, a pia está limpa, as coisas estão em ordem, a gente tem até mais um prazer de fazer um café da manhã. E é diferente de quando a gente deixa para organizar essa parte doméstica para o outro dia. Quando a pessoa acorda, que ela chega na cozinha e vê uma bagunça, o dia já não começa muito bom. Após esse brilhar a pia, aí eu já passo para o cuidado noturno, que é a parte de higiene, tomar o banho, escovar os dentes, limpar o rosto, já fazer a preparação para poder dormir. Ter uma noite, vamos dizer assim, mais tranquila, abençoada, né? Que a gente... Parece assim que extravasa tudo ali no banheiro. Você vai, se prepara para ter uma noite de sono bem melhor. Após isso, antes de deitar, eu sento, pego uma folha mesmo de caderno e tento lembrar as coisas que preciso fazer no dia seguinte. Poucas coisas, não precisa fazer uma lista muito grande. Umas coisas que sejam importantes, principalmente, eu não sei se acontece com vocês, mas à noite parece assim que quando a gente deita, o nosso cérebro, ele quer trazer algumas coisas que a gente esqueceu durante o dia. Aí escreve, eu sempre coloco com imã na geladeira. Quando for no dia, pela manhã eu vou olhar e vou lembrar que eu tinha escrito aquilo pela noite e eu preciso resolver algumas coisas. Antes de ir para o quarto, eu tenho o meu quarto de oração, vou lá, faço o meu momento de agradecimento. Eu vou até deixar depois no grupo o caderno da gratidão. A gente escreve poucas coisas que a gente vai lembrando durante a noite, de como foi o nosso dia. E é bom registrar, é bom escrever, não só orar, não só falar, não só agradecer. Porque muitas vezes tem dias que não são muito bons para a gente. Aí você pega aquele caderno, que é o caderno da gratidão que eu tenho, você vai lá e vê os dias anteriores, dias que foram bons, dias que você teve vitórias, dias que você teve algum problema, mas conseguiu resolver, dias que aconteceu algo surpreendente que te deixou feliz. E é bom a gente rever coisas boas. A Bíblia fala sobre isso, trazer à memória coisas que nos traz esperança. Você ter registrado os seus agradecimentos. Isso são apenas 4 coisas que eu faço durante a noite, que eu chamo também, como a Maísa falou, de rotina noturna. Para mim, se a gente não fizer um momento já para a preparação do outro dia, o dia ele amanhece pesado, ele amanhece com muitas cobranças. Eu esqueci de falar algo, eu esqueci de fazer algo, eu preciso organizar agora pela manhã. A gente tem o hábito, né, no grupo de já programar a semana toda. A gente tira o domingo, tira um sábado, tira um dia para programar a semana toda. Muitas vezes, principalmente agora que eu tenho uma bebê, eu não consigo sentar e ter um tempo muito grande para programar a semana toda. Então, às vezes, eu preciso sentar e registrar o que eu vou fazer no dia seguinte.
Isso é uma rotina noturna para mim. E como a Maísa falou, eu acredito que isso é importante. Nós termos esses hábitos, mini hábitos, também durante a noite. É só uma colocação. Nossa, que ótimo. Essa questão de anotar as pendências do dia no final do dia é um hábito que até o Jerônimo Temer fala isso, né? Vários coaches falam isso. É excelente isso aí. Porque aí você coloca, né, para fora ali e já coloca como um alerta para outro dia, né? Nossa, é muito bom isso. Nossa, excelente. Rotina matinal, rotina noturna. Meu Deus, obrigado pela contribuição riquíssima. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver se eu consigo aqui continuar aqui. Vocês estão vendo ainda? Não, né? Parou de ver aqui? De compartilhar? Deixa eu ver aqui. Hum, hum, é. Aqui. Voltou, né? Voltou aí, gente? Voltou, não estou conseguindo ver no celular, mas aqui Voltou, André? voltou, né? Nossa, meu telefone, meu notebook deu um pânico agora aqui. Aqui agora, né? Agora é o sétimo, né? A gente estava no definir a rotina. Sétimo passo é definir as 5 prioridades, coisas importantes para os próximos 3 meses, né? As prioridades são as coisas que vêm primeiro. Eu esqueci aqui também. A partir do momento que você que definimos as nossas prioridades, tudo que vier depois delas não merece, via de regra, tanta atenção. Na prática, não é tão simples, porém, tendo a clareza das nossas prioridades, fica mais fácil dizer não. Eu acabei esquecendo de escrever aqui o não aqui. Então, definir essas 5 prioridades, né, até 5 prioridades, é muito importante para você mapear, né, aquilo que você vai dar mais atenção e também ajuda você a dizer mais nãos, né? Porque a gente entra em muitos projetos, a gente entra em muita coisa, e na maioria das vezes a gente não consegue chegar até o fim dessas coisas. Então, essas prioridades aqui é muito importante também. Para os próximos 3 meses, eu não digo do ano, porque durante o ano acontece muita coisa, mas para os próximos 3 meses, né? Até 5 prioridades, não precisa ser 5, até 5. Isso é muito importante também. Esse é o sétimo passo. 8, o passo 8 é revisão dos seus valores pessoais, né? Quem que está aqui no planejamento anual, porque isso é tão importante quanto qualquer outra coisa. Porque a partir do momento que você revê os seus valores, né, você não se perde. Isso aqui é muito importante, tá? Valores pessoais são crenças, verdades, virtudes, princípios que norteiam a nossa vida. Por exemplo, fidelidade, sinceridade, Deus, fé, felicidade, liberdade. Precisamos, com frequência, rever os nossos valores para que não percamos a nossa identidade ou tomemos caminhos equivocados, sabe? Você, a gente precisa estar sempre vendo esses valores para a gente saber se as nossas escolhas, a gente está realmente coerente com essas nossas escolhas, né? Isso é muito importante também. E isso tem que estar aqui no planejamento, porque isso entra no item do desenvolvimento pessoal, né? Isso é muito bacana também. A gente revê os nossos 10 maiores valores, os 5 melhores, para a gente sempre estar alinhado com esses valores, né? 9. Aqui eu adoro esse 9 aqui também. Definir 4 pontos seus a melhorar para os próximos 3 meses. É muito importante ter ambição de evolução. Se não temos nada para melhorar, estamos numa bolha de ignorância, na qual a arrogância e o orgulho nos levam à falência, em todos os sentidos. Precisamos buscar sempre evoluir. Isso que nos faz ir além. Então, definir até 4 pontos a melhorar. 4 pontos a melhorar para os próximos 3 meses, janeiro, fevereiro, março. Quais são os seus 4 pontos a melhorar? E aí, gente, quem quer compartilhar um pouco aí? Deixa eu melhorar esse. Aqui, para de partilhar aqui.
Para de- Aqui. Quem quer compartilhar esses 4 pontos a melhorar aqui? Para janeiro, março e fevereiro. Quem quer compartilhar os 4 pontos a melhorar? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante, esses 4 pontos a melhorar, tá? Estou tentando melhorar aqui, gente. Espera aí. Aqui. Ah, não, agora eu consegui. Apresentar só esse aqui. É, aqui, agora foi. Tava dando um. Será que foi agora? Deixa eu ver. Acho que agora foi. Tava dando uma coisa estranha aqui. Agora sim. Definir 4 pontos seus a melhorar para os próximos 3 meses. Isso é muito importante, gente. Tão importante quanto definir os 4 pontos a melhorar é definir os 4 pontos a evitar, para você não perder o foco. As tentações, né? Tão importante quanto temos os pontos a melhorar é termos os pontos a evitar, as chamadas tentações. Podem ser que os doces sejam sua tentação, pode ser que filmes sejam sua tentação, jogos, mulheres, enfim, cada um sabe o que lhe torna vulnerável. E ninguém está isento disso. Ninguém aqui é Deus, ninguém é santo, todos nós temos pontos Nossa Senhora, me deu um pulo aqui. Aqui, 10. A gente tá no 10, hein? Tá quase acabando, gente. 4 pontos a evitar, tá? Isso é muito importante, porque a gente precisa saber o que nos coloca na rota da falta de foco, né? A gente precisa saber aquilo que nos coloca em estado de distração, né? Isso é muito importante. Autoconhecimento aqui, tá, gente? Muito importante isso. E aí, definir até 5 livros ou temas que você vai estudar nos próximos 6 meses, próximos anos, nos próximos meses, né? Isso é muito importante também. Definir 5 livros ou 5 temas que você vai estudar. Os livros podem mudar completamente a nossa visão de mundo, mas precisamos estudá-los a fim de tirá-los o máximo deles. Então, definir os 5 livros, né, que você vai ler, ou que você vai estudar, enfim, ou temas, né, também, né? Isso é muito importante também. Tá vendo que a gente está pegando tudo, né? Aqui, ó. E André, Oi? essa parte dos livros e filmes me lembrou de mim nesses últimos 6 meses do ano que eu dei uma de que eu comprei 3 livros na categoria espiritual, porque eu trabalho nas áreas de foco espiritual, saúde e finanças, e 3 livros de vida financeira, por causa que eu gosto de trabalhar as 2 áreas que eu estudo na igreja, finanças cristãs, aí eu estou tentando criar um método meu pessoal, só que ainda está em processo de elaboração, para sua informação, tá? Ansiedade para ele sair, tá? Calma, homem, devagar. 2023? Oi? É uma meta para 2023? Quem sabe? Não, ela está no processo já. Então já é considerada uma meta, porque eu estou trabalhando nela, assim, até o material já está meio que montado ainda. Só falta organizar as ideias, que a cabeça da pessoa tem muitas. Mas devagar, vamos lá. Aí, como eu estava te dizendo, por exemplo, eu comprei livros, aí eu comprei Uma Vida com Propósito. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse livro é o meu apaixonante, vamos dizer assim, é o meu livro de cabeceira no sentido de vida espiritual, porque ele te ensina muito sobre o teu propósito, para tu descobrir o teu propósito com Deus. Ele te ensina sobre a questão da vida financeira, por exemplo, a questão do dinheiro como uma ferramenta. Ele te ensina como a tua vida cristã, trabalhando ela como um todo, de evolução. Acho que é nesse sentido que eu gosto muito dele, nessa leitura diária, para mim trabalhar justamente isso, porque ele ajuda muito. Foi aí que eu me descobri que é para me trabalhar a minha vida espiritual. Foi através desse livro que a minha vida espiritual mudou, vamos dizer assim. Foi um dos gatilhos que me ajudou a transformar, a mudar a minha chave na questão da vida espiritual, meu relacionamento com Deus. Justamente por isso, porque quando eu li as primeiras páginas deles no PDF,
Eu disse assim, eu quero esse livro, eu quero esse livro. Foi o primeiro livro na vida espiritual que eu comprei. E foi justamente o que, quando eu li primeiramente, eu disse assim, quem sabe esse livro vai ser um livro do ano, porque é um livro que te faz descobrir o teu propósito, não o teu propósito para viver nesse mundo, mas o teu propósito para tu criar o teu relacionamento com Deus, para te descobrir aquilo que Ele vai te ensinar. Eu me apaixonei por ele nesse sentido, que ele te desafia, no sentido de você analisar. Por exemplo, ele diz que a vida é como como um cartãozinho que você insere. Só que você sabe que você sabe, por exemplo, o dia que você nasceu, mas só que você não sabe o dia que você vai. Ele vai falando muito a respeito disso. Aí por isso tornou, tipo, o meu livro do ano. Esse eu considero, tipo, uma meta. Se tu diz assim, qual o livro que tu vai ler durante um ano todo? Eu digo assim, o livro que eu vou ler uma vida toda. Uma vida com propósito e a Bíblia. Esse livro que gerou o filme ou o filme que gerou o livro? Tem um filme também, eu acho. Eu acho que foi o livro que gerou o filme. Que show, que show. Tem um filme que é com esse título, né? Muito legal. O 13º passo é definir 5 habilidades, né? Aí entra a questão do patinetes aí, né? Patins aí, né? Habilidades são aquilo que você sabe, aprende a fazer, né? Cozinhar, oratória, editar fotos, pintar, caligrafia, leitura dinâmica, redação, enfim, escrever, né? Uma habilidade também. Escrever algum tipo de gênero literário, enfim. Então, definir até 5 habilidades, né? Que você vai aprender nesse novo ano. Isso é muito importante também, né? Entra aqui também. Então, tá quase no final, gente. Tá. 14º, desculpa. Defina uma frase de poder para o ano e para cada mês também. Isso é muito importante também, porque as frases são âncoras que nos empoderam e levam o nosso poder pessoal ao máximo. Exemplo de frase, né? É um exemplo. 2023 é o ano da minha virada, né? Eu sempre gosto muito de frase. Do mês, por exemplo, janeiro é o meu start. Enfim, frases têm poder, as palavras têm poder, né? E 15º, crie uma recompensa para suas 2 metas mais importantes, ou as mais difíceis, né? As recompensas elevam a nossa crença de merecimento e nos conectam com a experiência de querer cada vez mais vencer. Então, são os 15 passos aí para você criar, para te inspirar, enfim, para você criar um planejamento, né? Para te ajudar a criar um planejamento mais claro aí para 2023, gente. 1 hora, né? Graças a Deus consegui apresentar aqui com a demora de 1 hora aí, gente. Então, esse é o planejamento, né, que eu criei dentro de vários estudos que eu achei bem simples, e tem tudo ali, né? Ali tem tudo. Eu acho que não faltou quase nada, não faltou nada. Eu vou assistir o planejamento da Thaís, né? Tá acontecendo, né? Vai acontecer hoje. Aconteceu hoje, vai acontecer no dia 9, dia 7, dia 9. Mas eu creio que esse planejamento não faltou nada, assim. Tá bem... São coisas ali que... Nossa, tá bem legal, assim. Tá bem... Pode ajudar, né? Pode ajudar vocês a criar o seu próprio planejamento. Não comece 2023 sem planejamento, gente. Não... Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Não comece planejamento... Comece o ano 2023 sem planejamento. Tá? É isso. Gente, e aí? Vocês têm a dizer... Vocês têm a dizer, gente? Fala para mim, gente. Vocês já estão cansados? 10h11 aqui, eu sei que já estão... Bem completo, André, bem claro. Agora é mãos às obras, né? Mãos à obra, porque, né, não adianta ficar aqui sem fazer. Acho que é uma das tarefas que você vai cobrar na mentoria, né? Eu acho que a tarefa da aula pode ser esse, planejamento, né? Boa. Mãos à obra efetivamente, daí. Ah, que bom, gente. Vocês gostaram, né? Vai estar aula no dezembro
Tem alguém falando? Quer falar, gente? No sábado já está fechado. Sábado agora vai ter aula sobre finanças, a nossa amiga da Lu aqui, né? Que trouxe para a gente aí, vai ser uma aula incrível. E sábado 24 a gente. 4 a gente faz uma aula. O que vocês acham? A gente faz uma aula, a gente faz um encontro, uma coisa mais. Dia 24. É isso mesmo, gente. Dia 11. Peraí. Bugou aqui. Dia 11 agora já tem. E o dia 17 é o quê? 17. 18 é sábado, André. Hã? 18 é sábado. Peraí. Eu não tenho o calendário aqui na cabeça, aqui, não. Eu sei que os sábados já estão lotados aqui. É 11, 18 e 25, André. Segundo o meu planner. 24, não? Não, 25. Sábado é 25. Não, peraí. Qual calendário você está olhando? Opa, é 24 mesmo. Eu troquei as datas. É o planner da Manu. É, porque eu estava olhando aqui, mas eu... Não, é porque eu mexi no meu domingo, planner né? da Manu aí que eu acabei olhando domingo do final. Eu esqueci que ela faz o contrário. Bom, dia 24 a gente decide o que a gente vai fazer. Material. Com calma. Alguém que tem alguma coisa a acrescentar? Só para a gente finalizar aqui. Vai te despertar, não vai, André? Você quer falar? Eu não estou ouvindo. Não estamos te ouvindo, Júlio. É Júlio que está querendo falar? Então, Tem áudio ligado. finalizamos? Vamos tirar aquela fotinha? Se tiver alguém querendo falar, pode falar, tá, gente? Olha! Que legal! Janaína dando parabéns aqui. Opa! Tem uma... então vamos tirar a foto aí, gente? Aparece pelo menos uma vez. Ah, não, só saiu, gente. Sem querer. Minha câmera não segura ligada. Tá com problema. Ai, vou tentar aqui. Vou tentar. Meu celular tá mais legal aqui. Tá mais interessante. Eu fujo de fotos. Vamos mais uma? Cara, tá muito legal, tá muito legal. Tô adorando, gente. É isso, gente. Conseguimos tirar essa foto, né? E a gente eu acho que eu não sei se vou passar a tarefa também, não sei, mas eu vejo aqui se eu passo a tarefa de pedir vocês fazer o planejamento, para não sobrecarregar vocês também, né? Porque sabe que bem tem tarefa, então tem que pensar nisso também. Ô, gente, boa noite, tá? Fique com Deus, né? Boa noite, 10h15, meu Deus! Nossa, eu já deveria estar dormindo. Tudo de bom para você, gente. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.